Olá, pessoal! Que alegria imensa falar com vocês hoje. Mas antes de eu me apresentar ou falar qualquer outra coisa, eu queria muito te convidar para fazer um exercício bem simples e rápido comigo, que vai ajudar a criar conexão com tudo que eu tenho para falar. Então, para começar, imagina seu emprego dos sonhos. Aquele que todas as vezes que você projeta a sua vida, você idealiza. Pensa num escopo super alinhado com os seus conhecimentos e habilidades, um ambiente que te valoriza e estimula o seu desenvolvimento a todo tempo, horários flexíveis e aquele salário que não vai deixar que você tenha preocupação financeira nunca mais. Já pensou? Agora imagina como é o CEO dessa empresa incrível. E agora, se eu pedisse para você descrever essa figura para mim, quantos de vocês descreveriam uma mulher? E um CEO negro? Um CEO com deficiência, talvez? E um LGBTQIA+. Mas se você não conseguiu imaginar nenhum desses cenários que eu citei agora, não precisa se culpar, não. Porque, na verdade, é só um reflexo da sociedade que a gente cresceu, né? Onde os mais altos cargos são ocupados por homens, héteros, brancos, e qualquer coisa diferente disso nos causa algum tipo de estranhamento. Mas o porquê disso? E, pelo que eu tenho estudado sobre diversidade, eu acredito que uma das respostas para esse comportamento está nos nossos vieses inconscientes. E eu digo nossos porque eu também vivo em conflito com os meus e sigo buscando aprender e me desenvolver a cada dia mais nesse assunto. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar com vocês. Bem, meu nome é Carol Santana, eu sou filha do Gilson e da Solange, tenho 34 anos, sou carioca, formada em jornalismo e com pós-graduação em comunicação empresarial e endomarketing. Sou casada com o melhor parceiro que eu poderia ter na vida, apaixonada pelo meu cachorro e com planos para me tornar mamãe após a pandemia. Então, vem vacina. Eu trabalho na Leal desde 2013 e atualmente eu sou gerente de produtos digitais lá. E essa é a minha primeira palestra. Então, por favor, relevem qualquer traço de nervosismo, porque realmente eu estou muito nervosa. Eu estou feliz, mas estou bastante nervosa. Então, como vocês já puderam perceber, eu sou uma mulher negra, mas diferente de uma esmagadora maioria, eu nunca passei dificuldade na vida. Eu tenho pais que são casados há 38 anos, eu nunca precisei trabalhar para sustentar a casa ou os meus estudos. Eu recebi mesada até os 18 anos, mesmo já trabalhando. Com 21 anos eu ganhei um carro e com 24 anos eu fui morar sozinha na minha casa própria. E tem também que todas as férias de fim de ano eu viajava de avião com a minha família. Mas ainda assim eu faço parte das minorias em representatividade corporativa no Brasil. Bem, hoje eu me encontro entre as 10,4% mulheres negras com nível superior completo. Eu sou parte de 3,6% das mulheres negras com algum cargo gerencial em uma empresa de médio a grande porte. Eu também estou na estatística das 7% de mulheres negras que ganham acima da média salarial mensal. Esses são números que amanhã podem estar ultrapassados e, sinceramente, eu torço e tento fazer a minha parte todos os dias para que eles sejam. Mas eu acho muito complexo pensar que no percentual populacional nós somos maioria. Mas e nas cadeiras corporativas? O que acontece que a gente não se vê ali? E mais uma vez, eu acredito que os nossos vieses inconscientes podem sim estar na fonte dessa resposta. E não se engane, porque todos nós possuímos vieses. Tem alguns estudos que listam mais de 100 vertentes para os vieses inconscientes. Eles são formados na nossa educação, na nossa cultura, nas experiências que a gente vivencia.
E eles influenciam diretamente nas ações, decisões e até nas opiniões que a gente emite no dia a dia. Recentemente, em um reality, houve um diálogo entre 3 participantes que me chamou particularmente a atenção. Eu acredito que alguns de vocês devem ter visto algum burburinho sobre isso pelas redes sociais. Um participante negro ajudava outra participante negra a tirar suas tranças, quando uma terceira participante, que era branca e observava a cena, fez o seguinte comentário, abre aspas. É que até então eu tinha uma profissão. Imagina chegar para trabalhar em uma multinacional usando tranças. As pessoas iam me olhar e pensar, como assim? Como assim? Digo eu, né? Quando eu vi o vídeo sobre esse diálogo, rapidamente me veio à memória todos os tipos de cabelo que eu já usei nos quase 8 anos que trabalho na Lio, que é uma multinacional de educação corporativa e que produz conteúdo para diversas outras empresas. Ou seja, além da Lio, eu entro diariamente em várias outras empresas com os múltiplos cabelos que eu uso. Mas, voltando lá ao que aconteceu no reality, o comentário que foi verbalizado pela terceira participante não me causa espanto e é o retrato de grande parte da nossa sociedade. Inclusive, a maioria de nós, negros, fomos ensinados também dessa forma, que para a gente ocupar esses lugares, nós temos que estar apresentáveis e que na nossa cultura significa ter barba e cabelos muito bem cortados para os homens e estar sempre muito bem penteada e, na maioria das vezes, até alisada para as mulheres. Esse é o padrão aceito na nossa sociedade. Como eu falei, eu uso vários tipos de cabelo, estou sempre mudando. Então, eu já tive alguns olhares diferentes em algumas reuniões. Mas, com o tempo, eu aprendi a me impor e mostrar que a minha capacidade intelectual e criativa vai muito além da imagem fora do padrão que eu apresento e represento. Eu lembro também de uma situação familiar que aconteceu em 2017. O meu marido, que é gerente de produção, tinha uma reunião marcada no Banco Central, lá em Brasília, para iniciar um projeto que era bem grande e que envolveria quase a equipe dele inteira. E ele, na época, estava deixando o cabelo crescer, porque o sonho dele era usar dreads, mas nunca tinha tido coragem, porque ele sempre foi incentivado àquele padrão do cabelo cortadinho que eu falei um pouquinho antes. E meu sogro foi bancário a vida toda, trabalhou no Banco do Brasil e ficou super orgulhoso pelo filho, né, fazer um projeto no Banco Central. E aí, pouco antes da viagem, ele perguntou para o meu marido, mas filho, você vai cortar o cabelo, né? E a resposta do meu marido foi essa aqui. E como vocês viram, ele não cortou e mesmo assim o projeto foi um baita sucesso. E por que eu estou trazendo essa foto e essa história? Porque ela representa tanto para ele, para mim e para tantos outros, porque ali ele se libertou de uma crença que há muito tempo o prendia. Fizeram ele acreditar que aquele era o padrão. E naquele momento ele estabeleceu um novo padrão e entendeu que podia ser ele mesmo, não só mais um personagem corporativo. E eu vejo essa atitude dele e de tantos outros com muito otimismo, porque eu acredito que os novos tempos que a gente tem vivido e os diálogos que têm sido abertos sobre respeito, diversidade e representatividade em várias partes do mundo, vêm nos mostrando que devemos nos libertar cada vez mais desses padrões e minimizarmos o impacto que esses vieses têm sobre as nossas vidas. E, de repente, você está falando aí, Carol, mas toda hora você fala dos vieses. E eu tenho citado realmente muitos vieses inconscientes e tentado conectar com algumas situações que eu vivi para vocês entenderem o quão forte e preconceituoso eles podem nos tornar. Eles, na verdade, são formados na parte do nosso sistema inconsciente,
né? Também chamado de emocional, instintivo, automático, enfim. E basicamente ele pega tudo que a gente aprende e que a gente tem de experiência ao longo da nossa vida e cria associações mentais para depois guardar em uma caixinha, né? Sendo informações positivas, negativas, enfim, ele guarda. E aí, um pouco depois, quando a gente se depara com alguém ou alguma situação, ele dispara nosso gatilho mental e traz aquela referência que a gente tem guardada. Então, se foi algo bom, ele nos traz essa memória do bom. Se foi algo ruim, também nos traz a memória do ponto negativo. E é em nosso inconsciente também que estão guardados os estereótipos e as crenças que nos são passadas durante toda a nossa formação como pessoas e que, naturalmente, tomamos como verdades absolutas. Elas que dão origem também aos julgamentos que nos levam muitas vezes ao preconceito, que é sempre algo negativo, e geralmente com o que nos causa estranhamento. Nós, como seres humanos, fomos criados para buscar segurança, e pessoas que são como nós nos deixam seguros. E nos vieses, esse é o de afinidade. A nossa mente mapeia e aprova o igual como algo seguro, mesmo que seja desconhecido. Ele não nos traz nenhum tipo de questionamento mais profundo. Algo completamente diferente do que acontece quando nos deparamos com algo que seja fora do nosso padrão. Tem também algumas situações que já impomos como uma verdade absoluta e desconsideramos qualquer outra versão ou visão, mesmo que esteja bem da nossa cara. Isso já aconteceu com algum de vocês? Comigo aconteceu uma situação que marcou bastante a minha infância, mas claro que eu só vim entender de fato o que tinha acontecido anos mais tarde. Mas foi com uma vizinha fofoqueira da rua. Bem, meu pai é bombeiro desde que eu me entendo por gente. Ele se aposentou recentemente, mas como ele mesmo diz, bombeiro é bombeiro o resto da vida. Eu lembro que durante um período ele era motorista de ambulância de resgate e usava um uniforme laranja, coral, né? E um dia ele foi embora para casa com esse uniforme, chegou com esse uniforme em casa. E no dia seguinte, quando eu estava saindo para ir para a escola com a minha mãe, essa vizinha veio como quem não quer nada. Sei que todo mundo tem uma vizinha dessas. E ela fez o seguinte comentário quando nos viu. Ah, então seu marido é gari? Eu não sabia. Nunca tinha visto ele chegar em casa de uniforme. Ele tem vergonha? Gente, eu lembro que a minha mãe só respirou fundo, deu bom dia e me puxou pela mão. Eu tenho também a recordação que eu fiquei muito irritada, porque eu sempre amei dizer para todo mundo que meu pai era bombeiro. E não entendi por que minha mãe não respondeu nada. Mas, para quem não entendeu o equívoco, a vizinha se confundiu porque a gente mora no Rio de Janeiro e os garis aqui usam o uniforme coral laranja. E essa era a verdade absoluta dela. O seu viés confirmatório fez ela deduzir que meu pai era gari sem sequer ler ou prestar atenção no que estava escrito no uniforme dele. Viu a cor e já teve certeza sobre qual era a profissão do meu pai. Mas e se meu pai fosse realmente gari? Qual seria o problema em ter um trabalho digno para sustentar sua família? Mas esse definitivamente não era o ponto dela. A noção ali tinha passado bem longe, concordam? No comentário dela, também podemos notar um outro viés, que é o do efeito auréola. Quando ela se precipitou em dizer que ele tinha vergonha, mas na verdade ela estava colocando um sentimento dela e lançando como se fosse dele. E essa vizinha também pode servir para exemplificar o viés do efeito manada. Já que ela passa bastante tempo observando a vida de todo mundo, subentende-se que ela está por dentro de tudo que acontece, não é mesmo? E aí ela repassa a informação do jeito dela e todos passam a ter as mesmas percepções e julgamentos que ela. Pensa aí direitinho que eu sei que você tem ou já teve um vizinho assim. Eu, desde minha infância, dei uma melhorada de vida, mudei de bairro, fui para um de classe média alta.
Mas acredita que lá, ao invés de uma vizinha, tem várias exatamente assim? Eu e meu marido apelidamos carinhosamente de grupão. Sabem da vida de todo mundo, ou acham que sabem, e qualquer hora do dia que a gente saia ou chegue em casa, lá está o grupão destilando os vieses para todos os lados. Bem, eu exemplifiquei apenas alguns vieses que são bem comuns no dia a dia, com situações que aconteceram comigo e com a minha família, desde a minha infância até hoje. Mas agora, trazendo para a nossa realidade corporativa, você consegue imaginar quanto esses vieses podem impactar, por exemplo, os processos seletivos? As oportunidades de promoção, de transição de carreira dentro da empresa? E se a gente considerar, então, que tem mais de 100 vertentes diferentes, a gente perde tudo. Acredita, gente, os vieses são muito mais fortes do que a gente pode imaginar. Mas o ponto positivo, e ainda bem que existe, é que a gente pode trabalhar para minimizar a ação deles e o impacto que cada um pode ter. E eu já falei muito, mas eu não contei ainda que, além de gerente de produtos na Leo Learning, eu também sou embaixadora da cultura e uma das porta-vozes para assuntos de diversidade da empresa. E eu morro de orgulho disso. Eu amo ser uma das caras que a Leo tem, mas não me dava conta do quanto assumir esses papéis seriam tão representativo e importante para mim e para muitos que chegariam depois de mim. Ah, e tem mais um título que eu me gabo sempre que posso e continuarei fazendo, pelo menos até o final desse ano, que é quando teremos uma nova eleição, que eu sou a Miss Simpatia da empresa. Fui escolhida pelos times. Sim, meu time é um amor e sim, eu amo muito trabalhar na Leo por uma infinidade de motivos. Quando eu cheguei na empresa em outubro de 2013, eu já encontrei pessoas muito parecidas comigo. Isso, sem dúvidas, me deixou muito confortável. Lá em cima eu falei sobre isso, né? A gente procurar alguém parecido para se sentir seguro. Mas então, desde o momento que eu pude ser apenas eu e me deram espaço para contribuir com o que eu sabia e aprender o que eu nem fazia ideia, que deixaram eu usar minha voz, meus muitos cabelos, meus acessórios, meus trejeitos e toda a vontade que eu estava de vencer na vida, eu me encontrei. Eu tinha entendido que ali era o lugar certo para mim. Eu entrei como júnior, eu passei para pleno e quando cheguei a sênior em 2018, eu comecei a participar do processo seletivo para recrutar para a área que eu fazia parte. E para mim aquilo ali foi uma espécie de sonho, porque eu sempre tive muito interesse na área de gestão de pessoas. Tenho muitos amigos nessa área e tinha muita curiosidade sobre eles, como eles conduziam os processos, como eles selecionavam os candidatos, as dinâmicas que faziam, como era dar o feedback, né, o resultado final de aprovação ou reprovação, enfim. Era um universo que me fascinava muito. E eu sou uma apaixonada por conhecer pessoas, suas histórias, e durante as entrevistas era um prato cheio para mim e era o que mais me interessava saber. Quem era aquela pessoa que estava ali na minha frente? Qual era a história dela por trás daquele currículo, né? O que ela buscava ali, falando comigo. Tipo o meme que rola de um programa de TV, de onde vivem, do que se alimentam. Enfim, é uma brincadeira, mas nem tanto no meu caso. Que o que realmente importava para mim era o que não estava escrito ali naquelas linhas. Pouco me importava qual era a faculdade que fazia, qual era o bairro que morava, se tinha muita experiência ou se estava apenas começando. Eu acredito que se ele estava ali é porque ele tinha um grande motivo e a gente precisava ter sensibilidade para entender. E entendemos tanto que desde que passamos a conduzir o processo seletivo dessa maneira, a gente viu a empresa se transformar totalmente. Deu tão certo, mas tão certo, que nosso turnover reduziu a quase zero. Só perdemos 3 pessoas desde que começamos a conduzir os processos. Por outro lado, a empresa cresceu mais de 70% e a gente continua em franca expansão.
E os colegas, quando a gente faz o processo seletivo, a gente costuma brincar dizendo que a gente faz com os candidatos o que muitas vezes não fizeram com a gente ao longo desses anos. Então a gente dá atenção, dá orientação, dá uma aguinha, já demos pizza também algumas vezes, mas brincadeiras à parte, a gente tenta fazer da forma mais humana e empática possível. Mas vocês também podem perguntar. Carol, e a parte técnica? Não importa? Claro que sim, mas para isso a gente tinha alguns testes de conhecimento técnico que o candidato podia fazer de casa e nos enviar 2 dias após a entrevista, que a gente acreditava que depois desse momento eles tinham até mais motivação para desenvolvê-los. E assim como eu, muitos outros leaders chegaram como estagiários e juniores e foram sendo desenvolvidos internamente. Então essa também passou a ser parte da nossa política. Não tem a parte técnica tão apurada assim, mas o comportamental é excelente e tem motivação para se desenvolver e crescer, então pode chegar que está dentro da nossa equipe. Com essa forma de processo, a gente conseguiu ampliar as possibilidades e oportunidades. Conseguimos filtrar pessoas que têm a energia, a motivação e a vontade de se desenvolver que nós precisamos. Fizemos as pessoas se sentirem mais valorizadas e com todo engajamento para fazer dali o melhor lugar para trabalhar. Eu hoje acho a empresa o melhor lugar que eu poderia estar e quero continuar. Então, hoje também, assim como eu, temos várias outras pessoas que têm sonhos e acreditam que podem realizar estando com a gente. Para exemplificar também um pouco disso que eu estou falando com você, desses nossos processos, a gente recebeu uma videoinscrição com uma animação para vaga de roteirista. O vídeo não era lá dos melhores, né? Tinha qualidade bastante duvidosa, mas o roteiro chamou bastante a atenção da gente. E como a vaga era para roteirista, era o que a gente precisava, né? Então, nós chamamos o candidato. E quando ele chegou, ele tinha o seguinte perfil: 38 anos, tinha sido militar dos 18 anos até os 37, era estudante de jornalismo e sem nenhuma experiência na nossa vaga. Mas viu que o curso dele estava entre as descrições da abertura que nós tínhamos colocado e resolveu se arriscar. Quando eu perguntei sobre a animação, ele disse que teve medo de não chamarem para a entrevista por ele ser velho demais para estagiar. Mas agora eu pergunto para vocês, como é que a gente ia perder um candidato que teve a coragem de largar a estabilidade da vida militar porque não se encaixava mais nos seus valores pessoais só por causa da idade? Hoje ele está indo para o nosso 3º ano de empresa, tem uma capacidade analítica absurda, a mente totalmente aberta para aprender, desaprender e reaprender. E no ano passado ele foi eleito como o designer instrucional que mais fez diferença nos nossos projetos. Como é que a gente ia perder isso? Eu quero contar também o caso, que é de alguém que hoje faz parte da minha equipe. Bem, no horário marcado, chegou o candidato lá na empresa, parecendo que tinha acabado de correr uma maratona. Uma mochila nas costas, a blusa de malha molhada de suor, todo esbaforido e mal conseguia falar, coitado. Demos um tempo para ele se recompor e para a gente entender também o que tinha acontecido, né? Então ele estava concorrendo a vaga no audiovisual. E ele tinha vindo andando da faculdade, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância do nosso escritório, porque ele só estava com dinheiro da passagem de volta para casa. E foi num dia que estava um calor absurdo no Rio. Ele tinha levado uma camisa para trocar, porque ele já imaginava que chegaria naquele estado, mas assim que ele entrou na empresa, ele já deu de cara com a gente. Então, foi uma situação que foi bem engraçada. Mas já de blusa trocada e um pouco mais de fôlego, a gente parou para ouvir a história, né, daquele menino de 24 anos que morava em um bairro distante, era bolsista na faculdade, fazia vários cursos livres porque era inquieto e curioso demais e sabia que só estudando poderia mudar a história de vida dele. Não preciso dizer para vocês que, claro, ele entrou para a equipe.
E pouco mais de um ano dele com a gente, ele migrou de área, porque com a pandemia e os não deslocamentos, ele ganhou mais tempo para se dedicar a estudar roteiro, que era uma paixão dele também. E hoje ele integra a minha equipe de roteiristas educacionais. E eu quero compartilhar também uma coisa muito legal que aconteceu há umas semanas, é que esse mesmo estagiário ligou eufórico porque tinha passado em uma prova e ganhou uma bolsa para cursar uma pós-graduação sanduíche em uma universidade em Barcelona, na Espanha. Eu estou aqui morrendo de orgulho e felicidade por ele e já prontíssima para abrir uma vaquinha virtual, porque agora o que eu mais quero é ver esse menino ganhar o mundo. E olha, gente, contar essas histórias para vocês deixa meu coração saltitando, assim, muito quentinho, porque eu posso dizer que eu participei ativamente da transformação da vida dessas pessoas. Mas claro que não foi por caridade, porque como empresa a gente precisa pensar estrategicamente em resultados, mas porque não nos deixamos limitar pelo julgamento inicial. A gente não desprezou a animação por ter uma qualidade ruim. A gente procurou saber o porquê o candidato fantasma não aparecia de jeito nenhum. E a gente conseguiu ver muito valor naquele maratonista que correu tanto para agarrar sua oportunidade. E a gente só conseguiu tudo isso porque exercitamos a empatia em todos os nossos processos. Então, se eu puder finalizar e contribuir de alguma forma a mais, né? Espero já ter ajudado com tudo que eu falei, mas eu deixaria 4 dicas para vocês começarem a trabalhar isso de uma maneira mais efetiva. A primeira é para você refletir um pouco mais sobre os motivos que fazem com que você julgue as outras pessoas. A gente já entendeu que é involuntário, mas você pode começar a pensar nisso. A segunda é para você policiar as suas ações e as suas falas, porque às vezes para você não tem nada demais, mas pode tocar em um ponto muito sensível do outro. A terceira é para você estar aberto para feedbacks. Feedbacks sempre fazem a gente se desenvolver e evoluir de uma maneira muito construtiva e muito positiva. E a quarta dica é para que você busque encontrar algo comum no diferente. Se você reparar bem de pertinho, a gente não é tão diferente assim. Então, olha com mais carinho para os lados que você vai conseguir se ver de alguma maneira em quem está perto de você. Tem também alguns testes que podem ajudar a compreender quais os vieses que você mais precisa focar para trabalhar e combater. Mas o conselho que eu deixo é muito em você buscar o seu autoconhecimento. Eu sei que já existem muitos e diferentes estudos que mostram que as empresas que realmente praticam diversidade melhoram os resultados. Tem mais inovação, lucro, e é o sonho de toda empresa, vamos combinar, né? Mas eu acredito também em empresas que abrem os seus processos seletivos buscando pessoas que têm o potencial para fazer a diferença, independente da classe, cor ou etnia, o gênero, né, crença, religião, sem capacitismo, enfim. Parece uma utopia? Ainda parece. Mas se cada um começar a fazer um pouquinho a partir de agora, quem sabe a gente não traz essa realidade para as nossas vidas logo ali na frente. Ufa! Eu falei bastante, né? Eu sou uma pessoa que fala bastante, né? Eu sou uma pessoa muito de pessoas, que gosto muito de me comunicar. E nesse período virtual que a gente está vivendo, eu estou sentindo muita falta das interações. Nesse momento, eu queria muito saber como está sendo a reação de cada um de vocês. Mas, como ainda não é possível, eu espero do fundo do coração que eu tenha conseguido levar uma mensagem positiva sobre essa mudança que é tão necessária para a nossa construção de um mundo mais diverso, mais justo e de melhores oportunidades para todos. Que hoje seja um ponto de partida para muitas mudanças em você e, consequentemente, na sua vida e no seu trabalho. Enfim, muito, muito, muito obrigado por me ouvir. Um forte abraço, mesmo que virtual,
e eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar pessoalmente, tá? Mas por enquanto, se quiser bater um papo, dar um feedback sobre tudo que eu conversei com vocês aqui hoje, me trazer novos conceitos, novos temas que eu possa conhecer e me expandir ainda mais, eu estou disponível no LinkedIn e no Instagram, tá bem? Então a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Obrigada.